A solução para todos os nossos problemas se encontra na Bíblia, inclusive o vício ou a libertação do vício. Preste atenção nesses versículos. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Para vencer o vício é necessário dar 4 passos. Vamos saber quais são esses 4 passos. Primeiro passo, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então temos que se sujeitar a Deus. Você tem que se sujeitar a Deus, o reconhecendo como Criador, Pai, onipotente, onisciente e onipresente, mas principalmente obedecendo sua palavra. Pois quando você a pratica, está demonstrando que o teme ou o respeita e o ama. E saiba, todos vão ter que se arrepender. Muitas vezes a pessoa é de dura cerviz aqui na terra e não quer se dobrar perante Deus, mas chegará um dia que ele vai ter que se dobrar no juízo final. Todo mundo vai se arrepender, ou tu se arrepende nessa terra, ou tu vai se arrepender lá no lago de fogo e enxofre, queimando para todo sempre. Mas todo mundo vai ter que se arrepender, até aquele bandidão que se acha o fortão, que acha que não tem ninguém que possa contra ele, vai ter que se arrepender. O segundo passo, Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos que resistir ao diabo. Você já sabe que o vício é uma obra do diabo, que vem te roubando, te destruindo e te matando. Então resista, não pratique nem consuma mais seu vício. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exemplo, Jesus e o jovem rico. Vou dar como exemplo para vocês Jesus e o jovem rico. Jesus disse ao jovem rico: vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres, e vem e segue-me. Então Jesus disse para ele se livrar de tudo. E a mesma coisa é com Jesus e a vida espiritual. Se você quer deixar o vício, se livra de tudo. Deixa tudo para trás e segue Jesus. Não venha com aquela história, eu vou parar com a bebida e depois eu vou parar com o cigarro. Não, para com tudo. A gente tem que ser radical para parar. A gente tem que ser radical, senão a gente não para. Foi isso que Jesus disse para o jovem rico. Não era para ele vender uma parte, era para vender tudo. E a mesma coisa no vício, deixa tudo. Tudo que é vício, tu tem que deixar. Porque não adianta você ser 90% de Deus e 10% do diabo. Não adianta. Você tem que ser totalmente de Deus. E para ser totalmente de Deus, tem que deixar tudo. Terceiro passo. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Existem 2 formas de se chegar a Deus neste mundo. A primeira é pela meditação na palavra de Deus. E a segunda é pela oração. E quando você medita na palavra e ora, seu espírito se fortalece. Jesus disse, Mateus 26,41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com um espírito forte é mais fácil de resistir. Então temos que orar. E você sabe o que é oração? Oração é falar com Deus e entrar em ação. Quantas pessoas que são drogadas, viciadas no cigarro, na bebida, já foram numa igreja e pediram oração, ou olharam um culto e oraram pedindo libertação e não conseguiram mudar. Sabe por quê? Porque falaram com Deus e não entraram em ação. Em vez de resistirem, em vez de deixarem o vício, continuaram indo no bar, continuaram indo na boca de fumo e assim por diante.
Então, ore a Deus, mas que tua ação seja contrária ao vício. Porque eu nunca vi uma garrafa com perna, nunca vi um cigarro com perna, nunca vi uma pedra de crack com perna. A pessoa que vai atrás usa os membros para ir atrás. E muitas vezes, depois de uma oração, não entende que temos que falar com Deus, mas temos que entrar em ação. A nossa ação tem que ser a favor, não pode ser contra. E também a prática do jejum. Muitas vezes a gente não consegue resistir, sabe por quê? Porque a nossa carne está muito forte. E para a gente resistir, a gente tem que ser um ser espiritual. A gente tem que ser espiritual para resistir, porque Jesus deixou claro. O espírito está pronto para obedecer, mas a carne é fraca. Então temos que enfraquecer a carne. E a única forma de enfraquecer a carne e fortalecer o espírito é através do jejum. Não existe outra prática a não ser o jejum. E agora então vamos ver o quarto e último passo. Tiago 4,8. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Se arrependa, pois a Bíblia diz, 1 de João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Precisamos aceitar Jesus, pois não podemos pagar o preço dos nossos pecados. Êxodo 18,4. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado é mortal. Depois de você o aceitar, se cumprirá este versículo na sua vida. João capítulo 1:2. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então dê os 4 passos para a liberdade e não esqueça o que foi dito. E você deixará o vício, pode crer nisso. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Então fica aí mais esse estudo virtual ministrado através do Ministério Virtual Uma Só Palavra.